Fala galera, no Nerdsaurus Comenta de hoje eu vou falar de uma das franquias mais amadas do cinema e também um dos pilares da nerdice, que é Indiana Jones. Já vou avisando que eu vou falar dos 3 primeiros filmes, o 4º filme não me interessa, se você quer pesquisar é por sua conta e risco, tá bom? Não sou obrigada. Então vamos começar falando de Caçadores da Arca Perdida. Apesar de ter sido disparado o filme que mais arrecadou dinheiro naquele ano, todos os estúdios recusaram o filme de imediato, até que a Paramount decidiu fazer o filme. Apesar da gente não conseguir imaginar outro ator fazendo Indiana Jones, o George Lucas resistiu um pouco de colocá-lo no papel porque ele já tinha feito American Graffiti e Star Wars. Chamaram vários atores, mas alguns recusaram, como foi o caso de Jeff Bridges. Errou feio, né? E para outros atores teve conflito de agenda, que foi o caso do Tom Selleck, que estava ocupado fazendo Magnum. Tom Selleck ia ser um bom Indiana Jones. No começo, Indiana Jones chamava Indiana Smith, só que o nome ficava muito parecido com um herói de western chamado Nevada Smith, então trocaram para Jones. Inicialmente, chamaram Danny DeVito para fazer o papel do Sala, só que ele estava ocupado gravando uma série que ele fazia na época e não pôde fazer. Por mais incrível que pareça, aquela cena da abertura, que ele entra no templo e é perseguido pela pedra, foi tirada de um quadrinho do Tio Patinhas, que chama As 7 Cidades de Cibola. A cena mais famosa e mais icônica da franquia, que é da pedra e do Indiana correndo dela, teve que ser gravada 10 vezes. Na última vez ele tropeçou e caiu, e essa cena está no filme. Eles fizeram tantas vezes porque tinha que gravar essa cena em ângulos diferentes, então Harrison Ford realmente teve que correr em todas elas. Numa das cenas mais pausadas da história do cinema, entra uma mosca na boca do ator que faz o Belloc, e as pessoas acreditam que ele a engoliu. Na verdade, a mosca saía da boca dele, só que o Steven Spielberg achou muito engraçado editar como se ele tivesse engolido e fez de propósito daquele jeito. Pra cena dos Poços das Almas, eles foram pra vários pet shops tentar procurar quantas cobras eles conseguiam em cidades vizinhas. E mesmo assim acharam que não era cobra o suficiente, então usaram algumas cobras de borracha. Se grava de perto e você presta atenção, dá pra ver que tem cobras de verdade no meio de cobras falsas. Naquela cena que Harrison Ford caiu e dá de cara com uma cobra venenosa, tinha um vidro entre ele e a serpente, porque realmente ela é venenosa, inclusive ela chegou a espirrar veneno no vidro. Infelizmente, a equipe que estava gravando na Tunísia acabou tendo intoxicação alimentar. É dessa intoxicação alimentar que surgiu aquela ideia de dar um tiro no cara em vez de realmente ter uma luta corporal, porque o Harrison Ford estava passando muito mal. Aliás, o único da equipe que não passou mal foi Steven Spielberg, porque ele só comeu comida enlatada vinda da Inglaterra durante toda a produção. O segundo filme, ele é considerado diferente dos outros, é um pouco mais obscuro, um pouco estranho, e é o menos favorito de todo mundo que participou. E ele foi esquisito durante o seu processo de criação mesmo. Tinha muitos atores que não falavam inglês, inclusive o Xamã, que tinha um papel importante, tiveram que dar as falas pra ele em todas as cenas. Por isso que ele faz aquelas pausas longas, porque o diretor tava passando pra ele o que ele tinha que dizer. O próprio Spielberg diz que odeia esse filme, ele não gosta do resultado e que a única coisa boa que saiu desse filme foi a esposa dele, Kate Capshaw, que faz o par com Indiana Jones. A Kate Capshaw sofreu bastante durante a gravação desse filme. Além de ficar coberta por 2.000 insetos, ela teve que fazer tipo um intensivão de grito, porque ela mais grita do que fala nesse filme.
disse antes, esse filme foi muito criticado por ser racista e violento demais, mas a ideia original não tinha nada a ver com o que acabou saindo nos cinemas. O George Lucas tinha pensado no Indiana Jones encontrar um vale perdido habitado por dinossauros. Eu acho que ele podia processar o Spielberg, né? Deve ter sido mais ou menos assim: Steven, eu tive uma ideia excelente, e se a gente fizesse um filme com dinossauros? Ah, eu acho que dinossauros não tem nada a ver. O Indiana Jones nada mais é que uma resposta de Steven Spielberg ao 007, porque ele foi recusado para dirigir um dos filmes do James Bond. Na verdade, a ideia original do personagem era ele ser mais playboy mesmo, só que ele acabou tirando isso do roteiro. Fica muito claro quando você percebe quem eles chamaram para fazer o pai do Indiana Jones, que é o Sean Connery. O Sean Connery só era 12 anos mais velho que o Harrison Ford, e no começo, por vaidade, ele não queria aceitar o papel, porque ele achava isso jovem demais pra fazer esse papel. Então, eles tiveram que convencê-lo que, na verdade, o Indiana era mais jovem do que o ator Harrison Ford, e aí ele acabou aceitando. Uma coisa interessante desses filmes é que ele passa durante o nazismo, só que os atores eram americanos, e a pronúncia e o próprio alemão, o dialeto que eles falam tá tão errado e tão mal falado que o filme que chegou na Alemanha foi dublado completamente, porque era impossível para um alemão de verdade assistir aquilo. Já que estamos falando de nazistas, os uniformes usados pelos atores eram reais. Eles realmente conseguiram os uniformes originais usados por nazistas durante a guerra. Aquela cena que eles estão no Zeppelin tava tão quente para gravar lá dentro que tanto Harrison Ford quanto Sean Connery estão sem calça. O grandalhão ex-lutador Pat Roach é o único ator a aparecer nos 3 filmes, só que em cada um com um papel diferente. Para a cena dos ratos, foram criados 2.000 ratos em cativeiro porque eles estavam com medo de que eles passassem doenças, então eles tiveram que ser criados dentro do próprio estúdio. Na cena da festa, quando a esposa do anfitrião vai chamá-lo e abre a porta, está tocando no piano a Marcha Imperial. Isso não só é uma referência a Star Wars, como talvez ao fato dele ser o grande vilão da história. Já que estamos falando disso, tem uma teoria de fãs de que, na verdade, os 3 filmes de Indiana Jones são um sonho do Han Solo quando ele estava congelado na Carbonita. Por isso que tem tantas referências perdidas de Star Wars ao longo dos 3 filmes. Algumas delas são o avião que o Indiana Jones sai, que está escrito OB-CPO, que vem de Obi-Wan e C-3PO. Também quando ele entra no Poço das Almas, nos hieróglifos está gravado R2-D2 e C-3PO. Alguns efeitos sonoros que aparecem são da Millennium Falcon. E no segundo filme aparece o Clube Obi-Wan. Uma coisa curiosa é que as gaivotas que aparecem no filme, na verdade, são pombos, porque é impossível você treinar uma gaivota. O interessante é que eles inseriram os sons das gaivotas, então na nossa cabeça a gente acaba completando como se realmente fossem gaivotas. Agora vamos falar de Harrison Ford. Ele se acidenta muito! Ele se acidentou nos 3 filmes. Ele rompeu ligamentos quando estava subindo no avião, quebrou 2 costelas e teve deslocamento de disco e precisou passar por uma cirurgia. Por conta disso, algumas cenas foram feitas por um dublê. Já que estamos falando do dublê, o dublê chegou a reclamar um pouco com Harrison Ford. O motivo pelo qual ele se machucava é que ele gosta de fazer as próprias cenas de ação. Aquela cena que ele foi arrastado, é ele mesmo lá sendo arrastado pelo caminhão. O dublê chegou a chamar ele de lado e falou: cara, se você continuar fazendo, eu vou perder meu trabalho, então deixa eu fazer alguma coisa. Um fato meio triste é que o ator que fazia o Marcus Brody foi diagnosticado com AIDS um pouco antes de começar a gravar esse filme e estava muito doente durante as gravações. A cidade de Petra, onde foi gravada a última cena, ficou muito famosa depois deste filme. Só que na verdade eles só usaram a fachada de uma das partes dessa cidade, que não fica em Alexandreta, fica na Jordânia. Óbvio que dentro do templo é completamente diferente, né? No terceiro filme, o
foi o próprio Harrison Ford que deu a ideia de que o River Phoenix fizesse o papel dele mais jovem. Acontece que teve uma série que chamava O Jovem Indiana Jones e eles chamaram o River Phoenix, só que ele não queria voltar pra televisão, então ele se recusou a fazer. Então, gente, foi esse o vídeo sobre uma das minhas trilogias favoritas. Eu volto a dizer que pra mim é trilogia, porque eu não considero aquele quarto filme, problema seu, se você gosta, eu não tenho nada a ver com isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, assista os outros vídeos que eu fiz sobre trilogias famosas, como Star Wars ou De Volta para o Futuro, e siga a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Fala, galera, no Nerdsaurus Comenta de hoje eu vou falar pra uma das... Ai, saco! Fala, galera, hoje no Nerdsaurus Comenta... Tá difícil a língua. Ah, mas não deixa vaca lambendo. Não vai ficar vaca lambendo. Eu tô arrumando que ele vai subir mais um pouquinho. Obrigada, Bisa. O Indiana Jones nada mais é que uma resposta do Steven Spielberg. Steven Spielberg. As aventuras de Steven Spielberg.